Cara, Deus falou um negócio muito forte, porque essa sarça aqui é um espinheiro. Ela tem espinhos. Só que o fato dela ter espinhos não a impediu de ter a manifestação de Deus dentro dela. A sarça tem espinhos. Só que os espinhos que ela possui não impedem Deus de habitar dentro dela. Aí Deus me fez lembrar de 1 Coríntios, quando Paulo vai dizer: pedi 3 vezes ao Senhor que Ele arrancasse de mim esse espinho. Ele disse para mim que a graça dele era suficiente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre as suas fraquezas. E quando pensas que está fraco, então estás forte. É muito lindo isso. Sabe por quê? Porque eu tenho muitos espinhos. Eu sou pastor, eu sou cristão, eu sou servo, e eu não encontro em mim mérito de fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho tanto espinho, sabe, tanto espinho, que eu fico pensando: por que ele me escolheu, cara? O que ele viu em mim? O que ele achou em mim? Eu tenho tantos espinhos, são tantas coisas que eu tenho, que talvez se eu tivesse na posição dele, eu não me escolheria. Tem tanta gente melhor que eu, tem tantas pessoas mais belas, tantas plantas sem espinhos, já preparadas. E quando ele me escolheu, ele não olhou para os meus espinhos. Ele sabia que eu tinha espinhos, e mesmo tendo espinhos, ele decidiu me escolher. Que Deus é esse, cara? Que conhece as minhas falhas, que sabe o que eu sou, entende os meus espinhos e não deixa de me escolher por causa dos espinhos que eu carrego. Sabe? Que Deus é esse que me entende em dias que eu mesmo não consigo me entender. Os meus espinhos não impediram ele de ir no Calvário para morrer por mim. Os meus espinhos não o impediram de derramar sangue por mim. Os meus espinhos não o impediram de descer na cruz por mim. Os meus espinhos não o impediram de sofrer no meu lugar. Ele sabia que eu era assim. Ele conhecia o meu caráter. Ele sabia que eu não prestava e decidiu morrer por mim, mesmo conhecendo os meus espinhos. E mesmo eu, quando eu disse para ele: eu sou fraco, eu não tenho condições, ele disse: pois quando estás fraco, é que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso não diga que está fraco, porque quando estás fraco, então estás forte. Porque o poder de Deus, ele não serve para aumentar, acrescentar quando você está forte. O poder vai se manifestar no momento que você está fraco. É onde a graça chega. É quando você não tem mérito, é quando você não tem condições, é quando você não está preparado para coisa, quando você não está preparado para nada disso, quando você não tem mérito para isso, e a graça dele te alcança. Aí você entende que tudo é graça. Porque eu tenho espinhos, e os meus espinhos não o impediram de se manifestar dentro de mim. Talvez você me vê como homem de Deus porque você me enxerga como um pregador, como um pastor, como alguém que traz uma palavra, como alguém que ministra algo. Então a imagem que você tem de mim é uma imagem de alguém que é um transmissor da palavra, que só fala daquilo que é de Deus. Mas talvez, se você me conhecesse da forma como eu realmente sou, você não conseguiria se relacionar comigo, ou talvez não me viria como referência, como ver. Porque eu tenho espinhos. Só que você está vendo os frutos, você está vendo a manifestação do Deus que queima dentro da sarça. E quando você vê o Deus que está dentro da sarça, você não enxerga os espinhos.